acima de 20 graus, eram 22 graus Celsius mais ou menos no Rio no passado. Não, o cara participou do nascimento do Dr. Enéas, só vem no crânio dele, irmão. Tinha uma inteligência. Foi ele que pariu! Né? E lembra que eu falo do crânio híbrido, né? Olha só, você que já deve ter assistido alguns vídeos do canal aí, já deve ter percebido que o perfil de testa dele não é muito comum, né? O Dr. Enéas é híbrido também! Por que você colocou essa música, seu merda? Fala aí, campeões, vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. O nome dele é Enéas Carneiro. Ele é um grande político. É um cara que acho que veio do Rio de Janeiro, Niterói. Ele acho que já foi deputado federal. Ele já teve alguns cargos aí na política, né? Ele nasceu acho que em 1938. O Dr. Enéas é híbrido também! Ô, Bob Esponja, seu merda, para de atrapalhar a live do híbrido! É híbrido essa porra? Era um cara bem sanguíneo no falar, né? Ele cresceu em uma temperatura acima de 20 graus, eram 22 graus Celsius mais ou menos no Rio no passado. O cara sabe até a temperatura! Ele realmente era bem incisivo no falar, ele tinha muito conhecimento, muita capacidade, né? É nítido nos discursos, nas defesas, na forma dele processar as perguntas. Dá pra ver que realmente Não, o cara participou do nascimento do Dr. Enéas, só vem no crânio dele, irmão. É um homem que tinha uma inteligência. Foi ele que pariu! Né? E lembra que eu falo do crânio híbrido, né? Olha só, você que já deve ter assistido alguns vídeos do canal aí, já deve ter percebido que o perfil de testa dele não é muito comum, né? Existe alguma coisa diferente aqui. Lembra que eu falo do topo da testa, quando ele tá ali... Música de corno, hein? E num formato diferente, parece que foi forçado. Parece É que ele foi pra híbrido, frente, irmão! né? Se empurrou. É o caso Joga do Call of Duty Black, só Ops. ele estudou muito tempo, ele se desenvolveu em muitas áreas, buscou certos conhecimentos que não eram da esfera, da capacidade dele. Joãozinho Né? mandou R$5. Então é um cara que Os híbridos são os melhores, vai tomando! provavelmente ultrapassava seus limites, né? Não sei se fisicamente se ele era um cara de fazer esporte, mas por ter nuca longa, ele Fazia nada. tinha uma capacidade física O esporte dele era só estudar. boa, né? Provavelmente ele foi magro a vida toda, só pela nuca esticada. Que é uma característica muito comum aqui no Rio, tá? Que aqui é planície. Então, era um cara que, nos discursos dele, na forma de se expressar, ele era muito expressivo, muito. O rosto dele estava sempre em movimento. Ele estava sempre expressando o que ele queria dizer. Ele não só dizia com palavras, mas dizia também com gestos, com a face. E aí, arroz? Né? Parece que ele usou barba aí a vida toda. Ao final da vida ele ficou sem barba, mas como a minha análise é mais dos olhos pra cima, leva até alguma coisa da face, do tamanho do crânio, mas a maioria das... Por que você colocou essa música, seu merda? Você para de describilizar, lá, seu bosta! Vamos continuar vendo aqui a análise do crânio híbrido do Dr. Enéas, igual do Silvio. da linha dos olhos pra cima, né? Então, ele é um cara aqui com crânio diferente, ó. Do Pondé, olha isso aqui, ó. Eu falo da testa, quando ela faz um tipo de protuberância, cria um tipo de anomalia ali. Não é normal, sabe? É porque essa pessoa realmente fez um tipo de esforço ou herdou isso, tá? Valeu, Não é Genilson! só esforço, mas pode ter herdado. Seu pipi em mim! O ser humano não é nada sem... Oh, que caralho, né, mano? Cara. Sabe? Esse tipo de análise aproxima muito, te faz ser mais incisivo. Mas nunca o ser humano é 100%. Nenhuma análise entende o ser humano em 100%. Olha como a testa dele é bem reduzida, bem arredondada. Olha só, entre as sobrancelhas e a curva. Só não geme mais, não vai ter essas merdas. Vai tomar no cu, eu não geme nada! Mas por algum motivo, por alguma logística ali, algum trabalho feito com ele se tornou um cara muito disciplinado. É o que eu falo sobre testa curta colocado num ambiente bom. Os testa curta num ambiente bom, eles se tornam coisas incríveis. Eles se tornam seres humanos com uma capacidade muito boa do que fazem. Porque não pensam tanto em outras coisas, eles são focados e direcionados, né? Olha só como o crânio do Enéas é bem avantajado, ó. Aqui você consegue ver entre os olhos e o topo da cabeça, lembra? Topo de cabeça, o cara geralmente é mais político, filosófico, criativo. Então você vê que ele é muito criativo com a forma de se expressar. Ele sabe que não depende só do entendimento dele. Vai tomar o meu dente, ele bateu com a pica na minha cara. Para, caralho! Das bolas, que sofre com isso aí. Para, merda! Para!
como as pessoas vão entender. Então a comunicação dele é muito boa. Por isso, a testa curta. A testa curta, unida a um topo de cabeça muito elevado, torna esse cara um grande comunicador por natureza, né? Porque ele não se manteve na testa curta, ele foi além, ele se desenvolveu, né? Ele realmente usou as capacidades que tem, foi pra campo e deu o melhor dele. Por isso foi um cara que prendia as pessoas quando falava, né? Porque ele sabia exatamente o que dizer para as pessoas compreenderem. Não se tratava do ego dele, o ego dele é pequeno, que é o oposto de pessoas de testa curta. Geralmente pessoas que têm uma testa muito curta têm dificuldade de controle de ego, e pessoas de testa muito grande geralmente estão mais propensas a terem um ego muito grande, entendeu? Olha a diferença do que eu tô falando, né? Então, o Enéas rompeu muito disso aí. Dá pra ver no comportamento dele, nos vídeos dele, que ele não é uma pessoa como as outras, né? Existe um nível de consciência e controle ali mais alto, tá vendo? Não se trata da sua condição, se trata do que você tá fazendo com isso. Vamos lá, aqui tem duas fotos dele, né? No corte, eu vou deixar até mais com zoom aqui, ó. Ele mais antigamente e ele aqui ao final, né? Um pouco perto do final da vida. Olha como o ovo lá no topo da cabeça, né? Dá aquela característica que eu falo, a característica de homem mais filosófico, criativo, né? Espiritual. Está mais ligado a questões humanas, não é um cara do campo, não é um matador, um assassino, sente cheiro de sangue. Ele é alguém mais ligado à comunicação, à caligrafia, à arte, à espiritualidade, ao ser humano em grupo, né? Tá aqui ele perto do Clodovil. Esse aqui era brabo, hein? Clodovil brabíssimo! Olha o Clodovil como tem um rosto muito grande. Era um cara mais expressivo, emocional, né? E o nosso querido Enéas também. Era um cara expressivo. Tudo para ser emocional, mas trabalhava num campo filosófico, num campo mais lógico, né? Muito estudioso. Então, os homens antigos do passado, eles eram mais capazes do que os jovens de hoje, tá? Então, essa é uma outra característica. A gente tá vivendo uma geração que é um pouco mais fraca de mente, né? Mas, ainda assim, tem muita capacidade por conta da informação disponível. Muito mais capacidade do que os homens do passado, mesmo no QI mais baixo. E aqui tá um exemplo do crânio dele de lado, né? Limpava a piscina, né? Limpava assim, ô Matt BR. Era só jogar sua mãe lá dentro. Maior que a piscina, esvaziava toda a água, instantaneamente, limpava tudo. Embaixo da pista. Olha como esse cara tem um crânio hiper desenvolvido. Ele tem uma testa um pouco reduzida, né? Mas olha o topo de cabeça e a nuca. A nuca traz muita capacidade física, traz muita paz corporal. O cara com certeza foi magro a vida toda. O topo de cabeça... Então... seria um historiador, um cara de geografia, um grande médico que se importa muito com as pessoas, né? Pessoas nesse estilo, tá vendo? Que lidam mais com questões humanas, tipo Gandhi, Dalai Lama, né? Tem uns crânios ali que eu já mostrei em alguns vídeos, que realmente eles estão mais ligados ao ser humano, estão mais para dentro da sociedade, né? Então era um grande pensador, um grande filósofo, um grande pensador na sociedade, né? Tudo que ele fazia, todos os trabalhos dele, os pensamentos dele eram voltados ao bem-estar do ser humano, ao bem-estar da nação, né? Então, característica típica, né? Se ele fosse um cara com a testa muito mais quadrada, muito menos arredondada, se ela fosse muito quadrada, ele não seria o homem que foi, né? Muito provavelmente ele transitaria entre a lógica, a filosofia, com a nuca também, ele tem muita capacidade física, então não sei o que Enéas viraria se ele tivesse uma testa muito quadrada. Eu sei que ele seria mais narcisista, ele seria mais lógico, matemático, se importaria menos com a humanidade, com a espiritualidade, isso reduziria um pouco nele e ele pensaria um pouco mais na lógica, na matemática. Você vê que ele é mais lógico e matemático, ele é um cara que tem muitos pensamentos precisos, né? Mas se ele fosse mais preciso, eu acho que não seria o homem que foi. Enfim, né? Então, aqui um exemplo do Enéas pequenininho, bebê, né? Então você vê que o crânio dele já tem um topo muito elevado, ó. Olha a distância dos olhos e o topo da cabeça, né? Então, aqui ele já demonstra uma característica e nas crianças é possível ver isso, tá? Você já consegue ver ali uma boa ideia do que o crânio vai ser no futuro, né? Ele muda pouco até o crescimento. Vou conseguir provar um pouco mais na verdade dos meus filhos, não tenho como. Piorou! Outra forma. Piorou muito eu vou ter que hoje fazer em dia. Da vida mesmo. Já tenho 2 filhos. O povo tá muito mais burro, irmão. Mas por enquanto eu tô te passando esse dado pra você testar também. Aqui tá ele jovem, né? Você consegue perceber. Na juventude, totalmente básico, irmão. é a época que a gente mais tem um crânio bem desenvolvido, né? Ali dos 25 até mais ou menos aí os 40, 45, a gente tem um crânio muito no auge, né? Com muita capacidade. Então, ó, olha a distância dos olhos e o topo da cabeça, né? Olha o tamanhozinho do rosto dele. O que ele tem de rosto, ele tem de testa, né? De topo de cabeça, na verdade. Então, você já percebe essa característica desde cedo. Muito processamento cerebral, né? Então tá aqui, ó, o crânio dele brilhando até. A gente tá com a luz aqui que favorece um pouco. Olha a distância dos olhos e o topo, tá vendo? Olha como ele é muito arredondado na frente, o topo tem uma ponta. Aí, como aquela porra, e me sinto muito forte, cara. Mania de não tirar a porra da boca. Vai tomar, garçom! Ô, quem que é esse lazarento? Que essa merda, esse final aí? Ô, cara! Esse filho da puta tá postando? Ô, seu bosta! Para com isso aí! Então, característica dos grandes filósofos por aí, né? Escritores, arquitetos, músicos, né? Moleque!
Então tá aqui ele sem barba também pra você. Moldado no sebo de uma égua. É que eu falo, rostinho pequeno. E topo de cabeça, a parte de cima do crânio muito grande, essa pessoa acaba tendo um tipo de performance um pouco diferente com o cérebro. Ela foca menos no corpo e mais na mente, né? Então é por isso que eu me questiono. Eu nem pesquisei se ele fazia esporte, mas pessoas que pensam demais, mesmo com capacidade física, elas fazem menos esporte do que pensam, né? Quando você tem um crânio com capacidade de pensamento, com muita eletricidade, isso acaba te atrapalhando na performance física, né? Então não sei se era um cara de exercício. Talvez fosse, mas não fosse um cara que se levava aos limites. Eu acho que não. Então, essa foi a análise do Enéas, né? É um cara aí que ele tem tudo pra ser super emocionado, né? Um cara que a teta tá aparecendo, mas não, ele consegue transitar. Seu cu. Ele conseguiu romper seus limites, né? Ele era pra ser um cara muito emocional e físico, mas ele também é um cara muito filosófico, muito espiritual, criativo, um comunicador por natureza. Veio de uma geografia muito hostil, né? E com certeza conseguiu se desenvolver em camadas que ele nunca teria acesso. Ele se forçou a ser o homem que foi, né? Tem muitas pessoas que herdam capacidades biológicas e vivem a vida inteira naquele formato e tudo bem, mas tem outras que ultrapassam um pouco, transcendem, né? Em breve... Que conteúdo bosta, Super. Pega no meu saco, então. Como que eu faço pra ter o queixo igual ao seu? Por que você quer ter o queixo igual ao meu, Arthur? O seu, por acaso, é redondo? Ô, Xandão, quando Ô, cafeína! você vê aqueles pontinhos, é estrela, é planeta, o que é aquilo lá? São resquícios da leitada da madrugada na minha cara. Olha isso. Já toma essa do Prime. Olha isso. Ô, o áudio todo picotado, feio pra caralho, irmão. Vai tomar no cu, cara. O cara corta na cara dura, velho. Puta merda, irmão. 30 distorção por segundo, cara. Let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die, I'm on my own, all on my own.